Existem algumas coisas sobre o método de ovulação Billings que precisam ser desmistificadas, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa aula. Até porque quando a gente entende algumas coisas, a gente tem mais segurança ainda da decisão que nós tomamos, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você que escolheu viver o método de ovulação Billings é que o método de ovulação Billings não é pecado. Não é pecado viver o método de ovulação Billings. Por quê? Porque o método Billings, ele é um método natural, ele é uma leitura daquilo que é a fertilidade feminina, aquilo que já está impresso naturalmente no nosso corpo, de acordo com a lei natural, como Deus nos fez. Então, quando você tem uma real necessidade, ou mesmo para se conhecer, monitorar o seu ciclo, você vai utilizar essa ferramenta, você vai conhecer o seu corpo e a partir daí aplicar algumas regras para conseguir uma gravidez, não engravidar e monitorar a sua saúde. Então, não é pecado ver o método de ovulação Billings. O método em si não é pecado. Muitas vezes o que é pecado é a forma como, às vezes, o casal, a mulher, utiliza o método de ovulação Billings dentro de uma mentalidade contraceptiva, não entendendo a beleza da maternidade, da paternidade, não enxergando filhos como um dom, ou mesmo sendo egoístas, fechando-se totalmente a vida, conforme aí alguns pensamentos que a gente ainda tem por conta da vivência, por conta dos ensinamentos. Mas isso é assunto para uma outra aula. O que eu quero que você entenda aqui é, não é pecado ver o método de ovulação Billings quando você tem um motivo para não engravidar, quando você tem, né, uma real necessidade naquele momento. Então, entender os motivos justos para viver o método natural também é algo importante na sua vivência. Também é algo que nós temos a parte aqui dentro da nossa plataforma e que você pode estar buscando depois para entender com mais profundidade e te ajudar também no seu discernimento, tá bom? Diante disso, eu quero também desmistificar, né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, aquele método da igreja, ah, esse método é invenção da igreja. Não tem nada a ver, tá? A gente associa o método de ovulação Billings com a igreja católica, mas o método de ovulação Billings, ele é um método científico, tá? Então esse é outro mito que eu quero quebrar aqui nessa aula. Ele não é uma invenção, coisa da cabeça das pessoas aleatoriamente. Esse método, ele foi desenvolvido por um médico chamado John Billings, daí vem o nome, né? Método de ovulação Billings. Então, na década de 50, na Austrália, o Dr. John Billings, ele foi estudando sobre a fertilidade feminina, ele juntou-se a ele mais um grupo de médicos, né? A própria esposa, a doutora Evelyn, e outros médicos do seu grupo que foram estudando a fertilidade, os hormônios, o muco cervical, todo o processo de ovulação a fundo, né? Eles usaram mais de 750 mil amostras de urina para fazer dosagens hormonais e comparar o que estava acontecendo, né, as curvas hormonais, como elas estavam acontecendo no organismo da mulher e como as mulheres conseguiam perceber sinais e sintomas no seu corpo para identificar aquilo que estava acontecendo internamente. Então, teve toda uma sistematização, né, nesses estudos do Dr. Billings. Posteriormente, a própria Organização Mundial da Saúde realizou estudos para comprovar a eficácia do método, ou seja, para validar o método de ovulação Billings, então é todo um processo realmente científico. Se você é da área da saúde, né, ou não, mas em todos os manuais de ginecologia, manual do Ministério da Saúde, manuais da OMS sobre contracepção, lá tem os métodos naturais, métodos comportamentais de contracepção, assim é chamado, né, na área da saúde. Lá tem o método do muco cervical, que é o método de ovulação Billings. Então, nós estamos falando aqui de algo científico, de algo validado, algo que foi testado em mulheres, e eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Foi testado em mulheres na década de 50, na década de 70, mulheres com baixa instrução escolar, né? Então, assim, para vocês entenderem que o método, ele é simples. As primeiras mulheres desses estudos científicos, né, que o Dr. Billings realizou, elas moravam na Austrália na década de 50. Não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha plataforma da Hotmart para que a gente pudesse assistir e reassistir as aulas para aprender, e ainda assim essas mulheres aprenderam. Mulheres na Índia, na China, na década de 70,
que aprenderam e participaram da validação, né, dos estudos pela OMS, mostrando a eficácia do método de ovulação Billings, sem todo acesso à tecnologia que nós temos hoje. Então, eu quero que você entenda, a partir disso que eu estou te falando, que o método ele é eficaz e ele é simples. Basta que você tenha um bom acompanhamento e, é claro, que você se empenhe também em aprender sobre você mesma e aplicar o método na sua vida, tá bom? Outro mito sobre o método de ovulação Billings, e esse é o mais falado e é o menos verdadeiro. Método de ovulação Billings não é tabelinha. Não é tabelinha. Quando alguém falar para você assim, que método você usa? Você fala, método de ovulação Billings. Tabelinha? Não, não é tabelinha. Por que é importante diferenciar o método Billings da tabelinha? A tabelinha é um método do ritmo. Ele é baseado nas datas das menstruações das mulheres. Foi utilizado como base dos estudos do Dr. Billings, porque era a única coisa disponível, naturalmente, que tinha na década de 50. Mas a tabelinha, ela é falha. A tabelinha, ela não acompanha o ritmo da mulher em todas as fases da sua vida reprodutiva. A tabelinha, ela pressupõe um ciclo regular de 28 dias. Para aí você entender que no 14º dia você está fértil, está ovulando, e dali você vai guardar 2 dias antes e 2 dias depois para não engravidar, por exemplo. Mas como fazer essa tabelinha quando a mulher tem um ciclo de 45 dias? Quando a mulher está amamentando? Quando a mulher é pós-pílula e tem um ciclo ainda muito longo, né, um período longo de infertilidade? Na perimenopausa, onde a gente percebe os ciclos bem irregulares, sangramentos irregulares, então ela não é eficaz, né? Ela não é eficaz nem para monitorar o ciclo, nem para a mulher se conhecer. Então, o método Billings, ele não é tabelinha, porque aqui está a importância de você entender. O método Billings não se baseia na data da menstruação da mulher. O método de ovulação Billings, ele se baseia no dia da ovulação dessa mulher. Então, nós vamos acompanhar dia após dia a chegada da ovulação no ciclo menstrual. Então, nós vamos acompanhar o ciclo dia após dia, com observações e anotações diárias. Diferente da tabelinha, que você só marca a data da menstruação e vai contar 14 dias para saber se está ovulando ou não, tá bom? Então, é totalmente diferente a tabelinha do método de ovulação Billings. Combinado? Outra coisa também, outro mito em relação ao método Billings. Esse método não funciona porque ele só funciona para mulheres reguladas. Não. Eu acabei de explicar que o método de ovulação Billings é totalmente diferente da tabelinha. Se ele não é tabelinha, ele funciona para mulheres em qualquer fase da vida reprodutiva dela. O método ele se adapta a qualquer tipo de ciclo menstrual. Se você tem ovário policístico e tem um ciclo muito longo, se você é pós-pílula e está com um ciclo muito longo, se você está amamentando e até agora não menstruou. Então, ele não depende da menstruação para ser vivido e para poder ser eficaz a depender aí da sua necessidade, tá bom? Então, não precisa esperar o seu ciclo regular, não precisa esperar a menstruação descer para começar o quanto antes a vivência do método de ovulação Billings, tá bom? Então, por que é importante a gente saber sobre esses mitos? Desmistificar essas informações erradas. Para quê? Para a gente ter ainda mais segurança, como eu disse para vocês, em nossa escolha. Para a gente também poder ter mais segurança para divulgar o método para mulheres que estão ao nosso redor. Porque vocês vão ver, quando vocês começarem a viver o método e as pessoas começarem a ver, nossa, você tá tão bem, mas nossa, você não engravidou ainda, né? Então, assim, elas vão perceber que isso é eficaz, que isso faz bem para a sua saúde e para o seu casamento. E elas também vão ter interesse, elas vão querer saber um pouco mais sobre o método que você está vivendo. E se você tiver mais informações sobre o método, com certeza, mais fácil ainda você vai conquistar outras mulheres e até profissionais da saúde, sabia? Conheço várias mulheres que eu atendo que às vezes elas vão no consultório médico e elas mesmas explicam para o médico um pouco mais sobre o método de ovulação Billings, sobre a sua eficácia, como funciona, e eles acabam o quê? Se interessando, já acabam também podendo indicar para outras mulheres que querem abandonar a contracepção, tá bom? Então, fica comigo que nas próximas aulas eu vou ensinar você um pouco mais sobre o seu sistema reprodutor feminino, sobre a sua ovulação e como você consegue percebê-la de modo natural.